Estava pensando aqui, qual foi o momento, né, que a gente deixou de se comunicar com as coisas principais, né, com essa natureza, porque eu fico olhando a minha gatinha, ela observando um passarinho, a paciência que ela tem, a calma que ela tem, a tranquilidade de esperar, sabe? Sem ficar ansiosa, ela fica focada olhando para um local. E quando que a gente perdeu isso? Porque a gente tinha isso. Quando a gente era criança, a gente tinha. Será que a gente perdeu quando deixou de. Quando a gente cresceu? E será que por isso a gente perdeu a nossa criança interior? A gente está com a criança interior ferida? Não sei. Eu fico pensando nisso. Porque isso me mostra que a gente está acelerado e que a gente não está presente. Isso me faz querer estar cada vez mais presente. Mas eu fico observando os animais, observando as atitudes deles, e são todas parecidas, eles não perderam isso, talvez porque a consciência deles não que sejam limitados, é muito maior do que a nossa, mas a consciência deles, o intuito deles, o interesse deles é para coisas que são de verdade. Eu acredito que seja por isso, e a gente fica nessa busca gigantesca de querer mais, de coisas materiais, mas sempre mais, mais, mais. E a gente vai se perdendo, talvez, nesse caminho, nesse processo. Então, eu olhando essas atitudes dos meus animais aqui, bem próximo, até mesmo dos passarinhos, aqui tem uma garça que vem aqui para comer o peixe, e a paciência que ela tem, sabe? O equilíbrio, o foco que ela fica. Ela não sai desesperada, atropelando as coisas, começando do final para depois chegar no início. Eu acredito que os animais vivem um processo. Então, quando a gente escuta aí que parece ser clichê, balela, viva um processo, esteja presente, não é porque é balela. Pode ser um clichê, mas um clichê verídico mesmo. Porque vale a pena a gente viver esse processo e estar presente e trabalhar isso dentro de nós. Porque quanto mais a gente trabalha isso dentro de nós, mais isso é estimulado e mais poderoso isso se torna. Mais presente a gente fica e melhor o nosso desenvolvimento com as coisas, e a gente consegue ter noção do que é certo e o que é errado para nós. A gente consegue se conhecer em relação a isso. Então, assim, às vezes a gente passa pelo dia a dia e não dá conta, não se dá conta das coisas, dos princípios, sabe, primordiais mesmo. A gente passa, às vezes a gente acorda, tá naquele rolê muito louco, e aí quando vê já é de noite, a gente nem lembra o que a gente fez ou como fez, as coisas estão passando, estão acontecendo, parece que os dias estão mais curtos, mas talvez por isso, porque a gente tá nesse automático, essa questão acelerada de vida, sabe? Então, vale a pena tentar respirar. A gente às vezes nem presta atenção na nossa respiração. A gente respira, nem sabe se está respirando, não presta atenção. A gente sabe que está respirando, óbvio, mas a gente não está sentindo isso, sabe? E às vezes, quando a gente começa nesse processo de tentar prestar atenção na respiração, a gente até é um incômodo a princípio, sabe? Dói, é ruim a gente prestar atenção, tentar segurar a respiração, tentar fazer ela ficar mais suave. Às vezes é doloroso, porque é um processo que a gente se perdeu, né? É um processo que a gente está distante. Tudo que é certo, às vezes não é gostoso, né? E é doloroso. E através da dor, como eu sempre digo, vem muitos aprendizados, né? Então a dor está aí para nos ensinar. Eu sei que no começo pode ser chato, pode ser difícil, mas vale muito, muito a pena, de verdade.